Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Muito Além das Finanças. Eu sou a Gláucia Coutinho e hoje eu tenho o prazer de trazer o Cláudio Lemos, meu marido, para quem não sabe, para participar do podcast e a gente falar um pouquinho de como a gente lida com questões relacionadas a dinheiro, as conversas que a gente já teve, como é que começou, como é que a gente chegou, a forma, né, a estrutura que a gente tem hoje de administrar a nossa vida. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado. Muito obrigado de você ter vindo. Ele veio meio que imposto por conta da enquete do Instagram. É um prazer. Porque todo mundo falou que eu tinha convencido, né? Eu acho que convenci. Então, vamos lá. É difícil não convencer. Mulher tem sempre razão. Mulher não. Eu tenho sempre razão, que mulher tem sempre razão. Tá bom. Vamos nós. Primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma reflexão. Gente, ele não sabe oficialmente o que eu trouxe de perguntas, né? Ele preferiu não saber e o pessoal aqui do estúdio também preferiu que eu não falasse com ele quais eram as perguntas. Então, a primeira pergunta vai ser... Ainda bem que ele pode cortar. Não, fica tranquilo, não vai doer. A primeira pergunta que eu tenho para você é... Suas primeiras experiências profissionais foram em auditoria, né? Empresa de auditoria. Isso. E uma das coisas que eu vejo de diferente, assim, em relação à empresa, à tua experiência, é que vocês são treinados para procurar o erro, né? Aonde que tem o erro? Tem alguma coisa errada nesse balanço? O detalhe do detalhe do detalhe. Isso? Não, não é bem assim. Me conta. Os erros aparecem porque a gente faz análises e faz testes que levam a detectar certos erros ou certas coisas que poderiam estar sendo feitas de maneira mais apropriada. Obviamente que existem auditores que adoram pegar um erro, adoram ver pelo em ovo, esse tipo de coisa, que não era o meu caso. Nunca fui esse tipo de auditor. A ideia e o que a gente sempre vendeu é que a gente estava ali para ajudar. Muita gente não entendia isso e a gente sempre foi muito maltratado nas empresas que a gente trabalhava. Mas basicamente é isso. A auditoria é um trabalho para ajudar a administração a melhorar os controles internos e dar fidedignidade ao balanço. Os controles sendo bons, você diminui os testes substantivos que você faz nos números do balanço, porque você tem uma certa segurança de que, através desses controles bons, os números vão estar adequados. Mas vocês têm mais facilidade de bater o olho e ver um erro, porque vocês olham aquilo com uma certa frequência. Nós somos treinados para avaliar as coisas. Tanto risco quanto números. E aí vocês ficam com uma sensibilidade mais aguçada, porque de tanto ver aquilo, quando aparece um número que não faz sentido, vocês conseguem detectar de uma forma mais fácil. Sem dúvida. Tá. Esse é um ponto que eu olho e eu penso muito nisso. Porque quando a gente começou a namorar, antes da gente casar, uma das coisas que eu olhava era... Você sempre questionava as coisas. Você entrava no nível de detalhe, quando a gente falava de investimento ou de qualquer coisa assim, muito do tipo, uma hora, parecia que você estava buscando, tipo assim, uma hora vai aparecer o erro, uma hora vai aparecer alguma coisa que não tá legal, né? E eu deixei aqui, até anotado para eu não me perder, porque eu falei, ele vai conseguir me dobrar, mas você acha que esse tipo de experiência, né, de constantemente estar fazendo essa análise, essa avaliação, né, todo ano, todas as empresas SA tinham que passar por uma auditoria, então vocês faziam isso com frequência. Você acha que isso fez você enxergar a vida... Só uma correção, não só SA. SA é obrigatório, sim, mas as outras também contratavam a empresa. Tá, ótimo, bom saber. Vou contratar a auditoria lá para Leco. Muito caro. Vamos lá, você não me desconcentra não. Você acha que essa forma de treinamento, de olhar o detalhe, de fazer sempre análise das coisas, interferiu em outras áreas da sua vida? Você passou a ser uma pessoa mais detalhista depois que você começou a trabalhar com auditoria? Não sei dizer. Acho que talvez sim, mas eu não tenho essa sensibilidade. Eu não consigo afirmar que sim ou que não. Eu acho que, obviamente, eu comecei a auditoria com 20 anos de idade. Então, o meu início profissional foi treinado assim, inclusive aqui em São Paulo. Apesar do escritório ser no Rio, eu ser contratado pelo escritório do Rio, todo o treinamento de início de carreira era aqui em São Paulo. A gente ficou aqui 45 dias, mais ou menos, fazendo esse treinamento. Eu acho que talvez sim, mas não acredito muito não, porque, por exemplo, a avaliação de risco de uma empresa é completamente diferente da avaliação de risco da sua vida, por exemplo. Uhum. Eu sou muito criticado porque eu não tenho bom senso
na tomada de riscos na minha vida pessoal. Não, riscos de segurança do trabalho. É diferente. Como eu não trabalho, então não tenho necessidade. Você se coloca em risco elétrico, em risco de bater nas coisas. Eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Por que eu estou te perguntando isso? Você acha que de tanto olhar as empresas, de avaliação, de entender, depois você foi trabalhar de um outro lado, você passou a estar dentro das empresas, né, e passou a ser auditado pelos seus colegas. Sim. Ou seja, provou um pouquinho, né, do que era estar do outro lado. Te fez olhar os investimentos de forma mais conservadora? Olha, a minha vida, em função de tudo que aconteceu durante o início da minha carreira até, sei lá, talvez 10 anos atrás... Até quando você me conheceu? Pode falar. Vamos dizer que sim. Já que você quer ouvir isso. Eu tenho certeza. Eu casei muito novo, então o início da carreira não é um início bem remunerado. Uhum. Quando eu estava começando a ser bem remunerado, eu me separei e durante 18 anos, 40% da minha renda estava comprometida com pensão alimentícia. Uhum. Então não tinha muito espaço para eu avaliar investimento ou investir. Depois que as pensões foram definidas que não seriam mais pagas em função da idade dos filhos e tal, começou a sobrar dinheiro teoricamente, porque quanto mais você ganha, mais você gasta, né? É um negócio impressionante como é que isso funciona, né? Esse negócio é difícil. Dedinho. Você ganha e gasta. Dedinho e Mercado Livre. Mas vamos passar. Porque tinha uma pergunta que um amigo meu fazia, que era o seguinte: você já guardou 1 milhão? Não, mas já gastou 1 milhão. Né? Com certeza. Muitos milhões, né? Porque passa muito dinheiro na mão da gente, Exatamente. Né? E de vez em quando me dá até uma tristeza, né? Você vai fazer declaração de imposto de renda, você olha para trás e fala, o fisco tem 5 anos retroativo para poder te autuar, né? Aí você soma os seus 5 anos ali do imposto de renda, você fala, nossa, passa muito dinheiro na mão da gente. E às vezes a gente realmente não tem clareza para onde esse dinheiro está indo, Sem né? dúvida. Que é um ponto interessante aqui de olhar. Você falou que você não teve muito tempo não tive muito tempo para olhar para investimento, não sobrava muito, né? Mas você tem uma história, que eu gosto da história, porque eu escutei essa história e eu falei assim, nossa, queria conhecer essa pessoa louca de investimento lá atrás, né? Que foi um investimento que você fez, você era bem novo, pelo que você estava me contando, que você fez em ação. Exatamente. Sem entender muito bem como é que o mercado funcionava e sem entender o que a empresa estava ali fazendo efetivamente, né? Exatamente. Foi uma dica de um amigo. Eu tinha acabado de vender um apartamento para comprar outro. Então, sei lá, em dinheiro de hoje, talvez eu tivesse 600 mil na mão. Uhum. E aí ele chegou para mim e falou assim, Cláudio, tem uma ação... Você lembra da empresa? Ela ainda existe, não? Quer que eu diga? Eu quero. Vê lá, hein? Miller. Miller, tá. Acho que era uma siderúrgica, alguma coisa assim. Era uma empresa, não era uma empresa muito grande, não. Mas estava cotada na bolsa. Para você ver, né? A gente faz as cagadas, gera forte impacto emocional. Você lembra o nome da empresa até hoje? Mas não foi cagada. No meu caso, não foi. Aí ele falou, mete tudo na Miller. Eu falei, cara, é o dinheiro do meu apartamento, né? Eu vou assumir um risco, mas um risco que eu possa assumir. E eu assumi um risco que eu não podia assumir, que foi metade dos 600 mil eu botei na Miller. E ele botou, sei lá, 1 milhão, vamos dizer assim. Ele botou o triplo do que eu botei. Aí, 10 dias depois, a Miller tinha dobrado de preço. Dobrado. E aí os meus 300 tinham virado 600. Aí eu vendi tudo. E ele falou para você não vender. Ele falou. Ele ficou mais 20 dias com a Miller e perdeu tudo. Ficou zero. Sério? Zero. Tá, agora eu vou te fazer algumas perguntas, né? Eu perguntei se você se achava conservador, você disse que não tinha tempo para olhar para investimento. E nem paguei ganho de capital. Você fraudou o não, IR? Eu não declarei, nem pensei nisso. Passei batido. Deus. Faz isso hoje pra você ver se você não para no preso na receita, né? E você só tá falando isso que prescreveu, né? Com certeza, né? Tá. Um ponto. Mas isso me chamou a atenção, porque assim, você falou que não tinha tempo para avaliar, né? Desde que a gente começou a se relacionar, você busca por investimentos mais conservadores. Sim. E você gosta de liquidez, né? É uma coisa que você Total. sempre buscou. Você pode até ter um investimento mais arrojado desde que ele tenha liquidez, Sem né? dúvida. E você entra numa ação, você não sabia muito bem que empresa era, você não sabia muito bem o risco. Tudo bem, é muito risco, mas botou 50% da venda do apartamento lá. Que não era a minha primeira opção, não eram 50%, eram 20%.
E o que que deu para você botar Porque o cara 50? encheu tanto o meu saco, que era tão boa, e eu vi um gráfico da ação, acho que 12 meses, e estava numa trend de subida. Eu falei, vou entrar com 50, né? Qualquer coisa eu pego um financiamento para pagar o apartamento. Meu Deus do céu. Eu fico ouvindo. Isso me assusta. Aí quando a Eu gente tinha fala, 25 anos. mas você faz as coisas assim até hoje. Não. Não, deixa eu ver se isso aqui quebra. Não, isso é outra coisa. É igualzinho as questões dos investimentos. E isso é uma coisa que me traz assim. Você sabia risco, você sabe como é que funciona uma SA, você sabe como é que funciona uma ação negociada em bolsa, né? Você auditava empresas que tinham Sim. ações negociadas em bolsa, você sabia que tinha um risco grande, né? E mesmo assim você resolveu olhar e falar, vamos embora. Então é assim, ou eu invisto ou não invisto nada. Ou eu vou ou não vou. 880. O dinheiro estava na mão. A dica era boa, eu arrisquei. Deu certo para mim, mas não deu uma certo para pergunta. ele. Você tinha alguma referência em relação a esse amigo? Se ele já investia com frequência, se ele costumava a ter resultado positivo ou não? Esse amigo é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida. Tá. O cara é um gênio, apesar de ser de Niterói, mas um gênio. Ah, E eu confiava nele, confiava. confiava. Confio até hoje. Meu Deus, eu fico muito chocada. Eu tenho que andar grudada nesse amigo. Porque se ele inventar uma moda, agora você confia, vai nessa de fazer, é complexo, né? Não, são outros tempos. Um ponto importante. No decorrer, né, da tua vida, do teu trabalho, uma das coisas que eu tenho sentido muita falta, né, quando eu sento para conversar com as mentoradas, quando eu sento para conversar, não só com as mentoradas, porque eu acho que isso não é um problema da mulher, eu acho que isso é um problema do brasileiro, né? Eu não vejo o brasileiro ter clareza do quanto ele precisa gerar para as coisas que ele quer alcançar. Então a gente fica correndo, tipo, eu preciso de mais, eu não... Nunca parece que é suficiente, porque a gente não tem esse número. Quando você estava olhando, quando você já tinha passado a metade da sua vida profissional, e você começou a olhar, eu preciso me organizar para pensar na minha aposentadoria, né? Você já tinha bastante tempo de contribuição do INSS, mas a gente sabe que o INSS não é suficiente para bancar a vida da gente. A pergunta é, você tinha clareza de um número? Eu preciso ter tanto para ter tanto de renda? Não, a conta que eu fazia, inclusive eu tinha um amigo que a gente sempre sentava para fazer essa conta. Quem é o amigo? Eu conheço. André Romero. Ai, meu Deus. André, você marcou a minha vida, depois eu te conto como, e eu não sabia que era o seu nome que ia aparecer aqui. Vai mandar esse vídeo para ele depois. Vou mandar. Ah. E ele sempre chegava para mim e falava assim, se você para de trabalhar hoje, quantos anos você tem... Para de bater na mesa. Já entendi. Quantos anos você tem para subsistir depois que parar, com o que você tem guardado hoje? Aí teve uma que eu falei, 10 anos, ele não é suficiente. Eu falei, cara, 10 anos para mim parecia mais do que suficiente. Com a vida louca que você vivia, você achava que 10 era o que você ia viver. Pois é. Pois é. Ainda tem isso, né? Você chega num momento da vida que você acha que vai morrer a qualquer momento e você vive uma vida meio, como é que eu diria, desregrada. Então foi isso. E aí, 10, estou indo. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu lembro quando a gente estava organizando, né, para fazer a entrada do seu pedido para o INSS, e você estava muito incomodado. Falou, cara, eu quero aposentar logo, quero me livrar logo, já tenho prazo, vou fazer e vamos ver. Porque estava para mudar a regra. Sim, a gente estava Eu não queria perder essa regra. No governo Temer, eu lembro disso. Exatamente. E uma das coisas que vinha para mim muito claro era esse ponto de trazer o ponto, qual é o número, né? A gente não tinha muito esse número. Então eu lembro que a Thalita foi ajudar a gente, né? A Thalita Barcelos, de fazer a entrada, e ela volta, porque na época estava somando pontos, mais a idade, e a gente foi empurrando isso. E eu via muito a tua resistência, tipo, não, vamos resolver isso logo, não, vamos resolver isso logo. E a gente tinha um intervalo, né? Cada vez que você agendava, você precisava esperar 90 dias, 3 meses para poder reagendar. E eu lembro que eu fiquei bem desconfortável de tentar te ajudar ali, mas assim, segura, não, vamos mais 3. Aí chegava mais 3, não, agora se ele fizer aniversário, tem mais um ponto. Ter uma pessoa que estava fazendo esse processo, igual a Thalita estava indo diretamente no INSS, organizando isso, e olhando para o número que você estava tendo,
Você acha que te ajudou a ter mais paz de espírito, emocionalmente falando? Porque financeiramente a gente sabe que o resultado foi positivo, né? Se aposentar com um valor maior do que a da primeira tentativa, acho que na terceira ou na quarta, que a gente efetivamente fechou. Você acha que faz diferença? Total. O problema é o seguinte, todas as pessoas da minha geração passaram por problemas financeiros, não especificamente seus problemas financeiros, mas do país, perdão, que levam você a ter uma Desconfiança. Não, uma necessidade de resolver as coisas com rapidez, com medo que as coisas mudem de uma maneira que depois você não consiga resolver. Tá. A gente teve isso no Collor, que teve aquele Confisco. roubo É o da confisco. poupança das contas correntes, que deixou todo mundo numa situação muito complicada. A gente teve o Plano Real, a gente teve hiperinflação, a gente teve um monte de coisa na Tinha nossa uns empréstimos vida. compulsórios. A vida do brasileiro sempre foi muito complicada. Por isso que eu acho que o brasileiro não se programa muito. Ele faz tudo muito no improviso, porque o dia de amanhã é um dia desconhecido. Hoje eu estava com um processo no INSS da vida toda, da aposentadoria. O Supremo deu ok, o INSS entrou com recurso, o Supremo deu não. Voltou atrás. E o não é não definitivo. O sim não foi, mas o não é. Então, isso deixa a cabeça da gente muito confusa. O negócio do INSS, no meu caso, era esse. Espero ou não espero? Eu espero mudar a regra, eu tenho um problema. E aí vai alongar mais tempo ainda para eu poder aposentar. E aí, por isso que eu estava naquela angústia de resolver logo. Porque a vida aqui é muito complicada. A pessoa tem que ter muito jogo de cintura. Mas basicamente foi já isso. Vou aproveitar aqui, porque assim... Isso responde não, mas explica a sua pergunta, por que o brasileiro não se planeja. É que o cenário mudou um pouco, né? Mudou um pouco, mas as coisas... Vídeo Trump agora lá nos Estados Unidos, o que é que está gerando. Então, mais um ponto, e é exatamente isso que eu quero trazer, essa questão assim, o brasileiro não se planeja. Eu acho que tem que ser exatamente o oposto. Se tem uma coisa que eu dependo de outra pessoa, que é essa instabilidade jurídica brasileira, que é essa instabilidade de governo, né? Tipo, muito polarizado, cada um decide uma coisa, não tem continuidade de um programa de governo. Para mim faz mais sentido a gente se preparar fora INSS do que qualquer outra coisa. Não, sem dúvida, também acho. Nesse aspecto, sim. Agora, você demorar a tomar decisão num país como o Brasil é muito perigoso. Não, com certeza. Isso eu concordo. E é isso que eu tenho buscado, né? É falar, cara, o que a gente consegue fazer extra, né? INSS para a gente poder ter... Aí sim, você está criando a sua segurança financeira ali para uma velhice mais saudável, né? Que é um ponto que fica... Claro. E aí é nessa diferença que eu acho que a gente não tem muita clareza de qual é o número que a gente precisa ter para fazer esse complemento. É bem complicado esse cálculo, né? Você tem um custo de vida hoje, você está trabalhando, né? Você está empregado, ou você tem uma renda recorrente, que você não sabe qual vai ser amanhã. Eu que já passei por hiperinflação, era um negócio terrível. Você ter 30% no mês. Eu achei que você ia falar outra coisa. Eu achei que você ia falar assim, o custo aumenta. E a gente aumenta numa proporção que a gente não tem ideia que vai aumentar daquela forma. Sim, exatamente. Não tem previsibilidade. Nenhuma. Plano de saúde. Nenhuma. Você está sempre a mercê. Croissant de chocolate. Croissant de chocolate, que aumentou 50% nos últimos 12 meses. Isso é um absurdo. Pois é. Isso é um absurdo. É um ponto pra gente. Alguém tem que ir pra cadeia por causa disso. Ai, meu Deus. Então é difícil você fazer um cálculo para se aposentar se você não tem a menor previsibilidade do seu custo de vida nos próximos 10, 15 anos. É muito difícil. Não, é difícil, mas tem que fazer, né? A gente tem que fazer, tem que partir de uma base, porque senão... Tem que chegar em algum número que faça algum sentido para você, mas se isso aí vai se realizar, é outra história. Então, esse número... hipotético, né? Cada um vai ter o seu número, né? Porque cada um tem uma forma de consumir, um padrão de vida diferente. Mas você acha que se a pessoa souber qual é esse número, isso vai deixar ela mais tranquila ou vai gerar mais ansiedade? No meu caso, geraria muito mais ansiedade. Tá. Por quê? Porque eu já sou ansioso. Se eu tenho um objetivo desse, porra, é complicado. Aí você acha que não saber era mais fácil? Acho. Meu Deus do céu. Acho.
Como todo brasileiro, eu resolvo na hora que o problema chega. Meu Deus. Mas faz assim. Tá. Agora, Faz parte do jogo. eu lembro que eu sabia quanto você ganhava antes a gente começar a namorar qualquer coisa, porque eu era RH da empresa, né? Sim. Então eu sabia exatamente quanto você ganhava e eu tinha muita clareza, né, de que a gente investia de forma diferente. Quando a gente começou Sim. a namorar, eu ainda tinha apartamentos que eu pagava na planta, tinha um monte de coisa que eu fiz ao mesmo tempo, né? Comprei 3 apartamentos, pagava 3 boletos de 3 apartamentos, era uma coisa meio louca. E você era super tipo, não quero ter imóvel, imóvel não faz sentido, não quero imobilizar meu Não. dinheiro e tá. E era uma coisa que me assustava um pouco. Eu falava, nossa, ele vem de uma geração onde todo mundo investe em imóvel porque entende que ter alguma coisa era uma proteção, inclusive contra o governo, né? Uhum. Venhamos e convenhamos, ele pode desapropriar o imóvel, mas a hipótese é menor. Sim. Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, ele sempre quis ter muita liquidez, tarará, ele preza por segurança. Você falava muito, não estou numa época mais de arriscar, porque eu quero me Exatamente. aposentar na data que eu puder me aposentar. Sim. E eu pensava assim, falei, tá, não faz sentido eu ter imóvel, mas eu acho que quando eu aposentar eu quero ter um exatamente para essa parte blindar do custo, né, de não ficar refém de um aluguel, por exemplo, né, do reajuste de um aluguel. Você chegou a pensar em algum momento assim, vou comprar um imóvel porque quando eu me aposentar parar, ou não? Você sempre pensou em viver de aluguel? Eu já tive imóveis e tal, mas chegou um momento da vida que eu achei que não adiantava ter o dinheiro imobilizado. Esse é o ponto. Você tem algum tipo de problema de saúde hoje? Obviamente que você tendo plano de saúde, como a gente tem, vai cobrir parte do seu problema. Mas muito dinheiro você vai gastar com outras coisas periféricas que talvez você precise. Então, por isso a minha relutância em imobilizar o dinheiro. Eu quero dinheiro, obviamente que eu uso alguns padrões de periodicidade de investimento, né? 2 anos, 3 anos e tal, mas a grande parte eu quero liquidez quase imediata. Porque se tiver algum problema, eu sei que o dinheiro está ali para resolver. Tá. Você acha que você mudou a forma de investir quando a gente realmente casou? De olhar e falar assim, tá, deixa eu entender. Porque eu começava a falar das coisas que eu estava estudando. Surgiu um investimento novo, surgiu um título diferente, tem uma coisa assim, assado. Porque você nunca foi muito de entrar e falar assim, tá, me fala aí que eu vou investir nisso aí também. Mas você prestava atenção. Eu não tenho paciência para investir. Eu arrumei uma assessora muito boa, que o pouco que eu tenho ela cuida. Então Mas eu fico tranquilo tinha com relação a isso. Eu digo só as diretrizes, quais são, quanto eu quero de dinheiro líquido, e o resto ela sempre pergunta, obviamente, como boa assessora que é, mas o resto eu deixo a cargo dela. Mas isso demorou. Porque isso é um ponto que eu acho que é interessante a gente falar como casal, né? Apesar da gente estar casado, da gente ter as nossas contas, nossas despesas, você sempre teve seus investimentos, eu sempre tive os meus. Sim. Exatamente porque a gente tem perfil de investimento diferente e a gente estava em momentos de vida diferentes. Você já estava pensando em desacelerar e eu estava acelerando ainda, né? Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas me perguntam. Faz sentido ficar todo o dinheiro junto na hora de investir? Ou faz sentido ficar separado? Porque existem coisas que sempre me preocuparam como advogado, conhecimento jurídico, né? Acontece alguma coisa com o Cláudio, o dinheiro está todo no nome do Cláudio, vai bloquear esse dinheiro. Não tem dinheiro nem para ajudar a recorrer qualquer coisa. O dinheiro está todo comigo, acontece alguma coisa comigo, você está ferrado. Então, acho que é uma forma também da gente entender, não que a gente não converse sobre isso, né? Mas é da gente entender exatamente que ter 2 contas, cada um ter uma conta, também facilita caso aconteça alguma coisa com qualquer um dos dois, né? De saúde, não estou falando de morte, mas de saúde. Sim. Fiquei doente, não consegui mexer na conta, tarará. Tem recurso líquido em outra conta. Eu acho que esse é um ponto interessante. E tem um ponto relevante também que eu acho importante trazer, que é o fato de você estar com bastante liquidez, de você ser mais conservador em relação aos investimentos, me permitiu ser mais agressiva. Eu acho que mais agressiva do que eu era quando eu estava solteira. De eu olhar e falar assim, tá, a gente tem um colchão para cá e um colchão para lá. De nada. De nada, você viaja de graça. Como é que é? Obrigada, né? Comissão. Comissão. Porque quando eu faço alguns investimentos, ele olha para mim e fala, mas você vai botar no CDB para 5 anos, pré-fixado, e se você morrer?
Se eu morrer, você levou o dinheiro atualizado, né? Não sei. E se eu perder dinheiro, sim. E se eu perder dinheiro, perdi, não era um valor muito alto, né? Mas o risco é bem menor porque é um CDB. E eram os dinheiros, são os valores de férias que eu faço os meus planejamentos para frente, né? Então, isso me permitia, por exemplo, como você tinha muita liquidez, de eu conseguir alongar e ter rentabilidade maior, que eram rentabilidades que a gente usava para tirar passagem de avião extra, alguma coisa nesse sentido seria de graça, né? Então, acho que tem isso também. Porque, assim, nós fomos criados com referências sobre investimento diferente. E é muito complexo botar tudo numa cesta só e tentar equalizar isso. Eu fui criado sem referência de investimento nenhuma, né? Não, tinha referência nenhuma. Mas investi em ação. Não, mas era outra história, era outro tempo. Investi em dólar, saía distribuindo dólar na Rio Branco, saindo pelas roupas. Isso aí foi outra história. Mas um ponto, eu acho que é isso, assim, a gente tem referências diferentes, tem perfil de investimento diferente, fica complexo sentar e tentar equalizar numa conta só, um perfil muito conservador e um perfil muito agressivo. Eu acho impossível. Pois é. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que eu acho assim, o que acaba acontecendo e que eu vejo muito acontecer hoje, né? Praticamente todo dia, quando eu converso com uma cliente nova, com uma mentorada nova. Eu acabo delargando isso na mão do meu parceiro, na mão do pai, do irmão, de algum homem, partindo do princípio que ele sabe o que ele está fazendo. Mas, às vezes, aquele homem tem um perfil bem arrojado e a pessoa tem um perfil conservador. Então, na realidade, eu não estou delegando, né? Eu estou delargando. E aí prevalece um dos perfis que não necessariamente é o perfil do outro parceiro. Sem dúvida. Né? Então, isso é uma coisa que, assim, evita briga quando cada um tem sua conta. Né? Cada um assume a sua responsabilidade e o protagonismo pela vida financeira. Acho que tem um ponto legal, que não foi uma coisa que a gente sentou e conversou, não, então você vai ser o mais conservador, eu vou ser a mais... Aconteceu. A gente respeitou o perfil de cada um e a gente conseguiu trazer, né? Mas você acha que você mudou o teu padrão de investimento depois que a gente se relacionou? Você experimentou alguma coisa nova? Você aceitou alguma sugestão que você não aceitaria antes? Eu tinha um processo de investimento bastante questionáveis, né? Cheguei a pegar empréstimo para investir, porque o boleto eu sei que eu ia pagar, agora tirar o dinheiro do salário para investir eu não fazia. Então, pegava empréstimo, trabalhava numa empresa que era paraestatal em Brasília, a conta era no Banco do Brasil, tinha algumas taxas subsidiadas e tal. Pegava o dinheiro no Banco do Brasil emprestado, aplicava no Santander, sempre em banco. Não tinha trabalhado nunca com corretora. Então, esse foi um ganho. Foi uma mudança. Aí abri na Rico, abri na XP, abri na Ativa, Galápagos foi experimentando, agora. né? E na Galápagos eu não tive uma experiência boa, mas isso aí não vem ao caso. Então, eu não tinha uma cultura de investimento, né? E eu tinha muito receio, porque o meu tio teve uma experiência muito ruim, né? Ele perdeu um apartamento num fundo de investimento aplicado no DCN na época, né? O fundo de ação. Perdeu todo o apartamento, ficou zerado. Então, era um negócio que eu não queria passar de jeito nenhum. Então, esse é um dos outros fatores que me levam a querer uma liquidez imediata. E uma segurança. O dinheiro é meu, tá ali, eu quero poder pegar. Agora eu vou fazer uma pergunta bem cachorra. Isso começou a acontecer há pouco tempo. A gente está falando de 2018 para cá, 2017 para cá, a experiência com as corretoras, né? Sim. E a gente está junto desde 2012. Uhum. Então, a gente teve ali os primeiros, vamos dizer, ali, 6 anos. E você investia em banco, você investia no Santander, né? Onde meu pai estava investindo também. E você achava que entendia mais do que eu. Porque você não aceitava a sugestão. Nem para olhar a declaração de imposto de renda. Eu trabalhei com direito tributário a vida toda. Eu falava, Cláudio, você acha que eu não sei fazer declaração de imposto de renda? E foi. E eu lembro de uma cena, a gente em Itapuá ainda, eu tinha voltado do Rio, e eu falei, Cláudio, você não vai acreditar. Sentei com meu pai para ver os fundos de investimento dele, estava um fundo horroroso, rendendo tanto, há não sei quantos anos rendendo mal, e a gente realocou esse fundo dentro do próprio Santander. Você lembra dessa conversa? E você parou, olhou, não falou nada. Eu falei, nossa, que estranho, ele não emitiu nenhum comentário, né, sobre a situação.
E daqui a pouco você pergunta, né, qual o fundo que você realocou mesmo? O fundo do teu pai? Eu acho que ali, foi a tua virada de chave do tipo, ela tá fazendo umas coisas interessantes. Ela tá olhando coisa que eu não tô olhando. Porque acho que você não tinha esse hábito, né? Não. De olhar os investimentos com Não. mais regularidade, né? Não. Que esse é Ficava lá e deixa ele, o bichinho tá lá quietinho, deixa ele lá quietinho. E aí, depois de 6 anos Até juntos, hoje eu tenho uma certa restrição a ficar trocando de investimento, vai para lá, resgata, põe para lá e tal. Mas se o gestor não está fazendo um bom trabalho, precisa trocar, né? Então, e naquele caso ali era um fundo mais volátil mesmo, então tinha que acompanhar mais de perto. Eu acho que ali você virou a chave e entendeu, peraí, então deixa ela olhar lá meu projeto que talvez possa me ajudar. E ali você descobriu que você podia fazer a previdência, que você falava, mas vai mudar nada se eu fizer a previdência PGBL, vai ser muito pouquinho. E a gente começar a olhar isso. Mas a gente tinha no Porto, não tinha previdência? Que você não queria fazer. É estranho isso, porque eu tinha na CNI exatamente para Então, mas você não estava fazendo. fiscal. O Porto a gente foi ter no último ano, né? Quando a gente saiu no último ano, foi o meu último trabalho, foi implementar a previdência privada lá. Pode ser. E aí eu lembro disso, eu falei, cara, você precisa fazer. E o Porto botava 1 para 1. E eu falava, cara, 1 para 1 não, acho que o nosso era um pouco mais. Mas precisava fazer o complemento para chegar nos 12, né? Então tem algumas coisas que eu acho que a gente foi agregando valor um com o outro. E eu brinco, né? Qual valor que você acha que você agregou na minha vida em relação aos investimentos? Considerando os nossos perfis. Não sei, talvez entender qual é o meu drive para investimento. Talvez isso, de alguma maneira, tenha te ajudado a alguma coisa, porque essa necessidade de ter liquidez é minha e eu vou continuar tendo. Então, acho que isso talvez tenha te mostrado que você talvez tenha que ter um pouco de liquidez também. Sim, mas não foi esse o maior ganho. Eu vou te dizer qual foi o maior ganho. Oh, surpresa. O maior ganho foi começar a avaliar o risco das coisas que eu estava fazendo. Então, por exemplo, vou pegar sim um investimento para 5 anos, para 6 anos. Peraí, deixa eu ver o rating desse troço. Porque eu tinha tanta preocupação do tipo, eu falava que ia fazer um investimento de 5 anos, de 6 anos, que o dinheiro ia ficar preso 5, 6 anos. Você falava assim, pra que vai prender esse dinheiro? Não sei o quê, o Brasil tá instável, nananã. E eu falei, aí eu faço e perco esse dinheiro lá à frente. Ele ia falar, ei! Tem uma ressalva, né? O rating, o relatório de auditoria, o parecer de auditoria não garantem absolutamente nada. Na minha cabeça garantiu tudo, porque eu comecei a avaliar e falava, nossa, eu investi em coisas que tinham um rating mais baixo ou nem tinha avaliação de rating. E eu falei, não, se é para ser uma coisa mais longa, eu vou começar a olhar isso com mais carinho. A auditoria está sempre correndo atrás do rabo, né? Teve um problema da Enron. Agora você está concordando, né? Que a auditoria procura... Acha os erros lá, foi treinado. Não é de erro que eu estou falando. Correndo atrás do rabo é outra coisa. Teve um problema da Enron nos Estados Unidos, eles criaram o COSO, se não me engano, que era uma outra metodologia de risco e tal, para dar parecer. Aí teve um problema da... Qual foi, rapaz? Agora eu não estou me lembrando. Foi de 2005, se eu não me engano, que aí teve a Sarbanes-Oxley, pois a SOX. Aí inventaram a SOX, quando teve um outro problema lá. Teve o problema das Americanas agora. Então, é um problema atrás do outro, porque, obviamente, que o auditor externo, ele não vê todos os números, ele tem um range de número que ele faz por relevância em função dos números do balanço. Se o cara tem um lucro de 1 bilhão, ele não vai ver despesa de 10 mil. Não faz o menor sentido perder tempo com isso. Ele vai de 500 para cima. Aí, quando você tem 50 lançamentos de 100 que ele não viu, aí são 5 milhões. Aí ele passa a ser relevante. Só que ele não viu porque ele está preocupado com o que está mais em cima. E isso é uma regra normal de auditoria. No parecer diz lá que ele trabalha em base de teste, que não se responsabiliza, parará. Tem uma carta da gerência que os administradores assinam, dizendo que não tem falcatrua, que não tem desvio, que não tem isso e tal. Mas as pessoas acham que tem o parecer que está tudo certo. E não está. Pode não estar. Não vou dizer que não está. Pode não estar. Então não dá para se garantir em rating de S&P, de Standard & Poor's e The Fitch, Moody's. Porque também
Tá lá, é uma avaliação deles. Ela estava olhando o básico do balanço ali daquela instituição. A gente né? trabalhou, a gente era certificado na Price, no Porto, e tinha o rate se não me engano, era Standard & Poor's que fazia para o Porto. Graças a Deus, nessa época eu não estava no jurídico. Nossa, muito chato. Estava no RH. Cara, não garante nada. É uma visão que eles têm, essa empresa... Mas o Porto sempre foi muito conservador. Não estou dizendo que o Porto tinha alguma coisa errada, não. Sim. Eu estou dizendo que o que eles veem é muito por cima... Raso. Para você achar que, porque elas dão um AAA para uma empresa, aquela empresa está perfeita. Não existe isso. Não, toda empresa tem alguma coisinha, Sim, né? sempre tem. Então não dá para se basear em parecer de auditoria externa, mesmo que seja das Big Four. Não dá para basear nas empresas de rating. Você tem uma ideia, mas dizer que ali vai garantir alguma coisa, esqueça. Mas esse foi um ponto que me fez olhar para os meus investimentos, acho que de uma forma menos, vambora, vamos lá e tá tudo certo. Tem FGC e seja o que Deus quiser. Acho que esse é um ponto. Que, aliás, funciona muito bem o FGC. Pois é, você foi o primeiro caso que eu vi do FGC. Tudo bem, era R$1.000 e pouquinhos, né? A gente achou até que era um golpe na pandemia, era né? 10 mil. Era 10 mil? A gente até achou, né? Tipo, recebi um e-mail dizendo que tem dinheiro para eu levantar no Bradesco. Você falou, isso é golpe, né? Exatamente. Por sorte, a gente estava no shopping um dia e tinha uma agência do Bradesco, a gente falou, vamos lá ver? E era verdade, né? Então, é um ponto relevante. Mas eu queria pegar essa questão que você falou do rating, né? Eu acho que esse é um ponto também que me deixou mais confortável de olhar e falar assim, tá, eu vou investir em empresas ou setores que eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais facilidade de encontrar informação. Então, tinham setores que você tem mais informação, que você tem mais empresas, por exemplo, listadas em bolsa, você tem mais empresas com uma certa governança que você consegue entender o que está acontecendo, né? Você consegue entrar lá e olhar os relatórios da relação com o investidor. Então, era uma coisa que me fez olhar de outra forma, né? Porque antigamente não era assim. Mas, de novo, você tem que ter muito cuidado com as coisas. Bancos, por exemplo, eles fecham balancete diariamente e mandam para o Banco Central. Os bancos são auditados pelo Banco Central, obrigatoriamente, são auditados por uma empresa, uma das Big Four, de auditoria externa, tem auditoria interna. E eles quebram. Quantos bancos já quebraram no Brasil? Tem aqui, na minha cabeça, uns inclusive que eu fiz auditoria. Banco Residência quebrou. Banco Boa Vista foi vendido por R$1 para o Interatlântico, que quebrou e foi vendido para o Bradesco. Nacional. Banco Nacional. E por aí vai. A gente não tem visto o banco quebrar mais, porque agora se compra a carteira. Não, mas quebrou. Sim. Quebrou, o banco quebrou. Ele foi forçado pelo Banco Central a vender as ações para outro banco. Então, não existe nada no país que seja mais auditado que banco. Nada. Tem um Banco Central em cima, tem CVM em cima, tem auditoria interna, tem auditoria externa, e mesmo assim, quebra. Isso, então, de novo, você acha que você, exatamente por vivenciar, passar por isso fez você querer ter liquidez, ser mais conservador com seus investimentos? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Além de ter uma percepção em determinado momento da minha vida, que a vida era muito frágil, eu podia morrer a qualquer momento. Então, juntou as duas coisas. Eu acho que é essa coisa que eu falo assim, às vezes eu olho e falo assim, eu acho que eu sou mais agressiva porque eu não vivenciei isso. Seja na minha rotina de trabalho, seja meu dia a dia, de olhar aquilo, de estar vendo o risco, de estar vendo... E de não pegar esses bancos quebrando um atrás do outro. Então, acho que isso foi uma coisa que eu olhei e falei, não tive isso. Então, acho que o risco, ele parece, para mim, menor. Mais distante, vamos dizer assim, do que um risco mais próximo. Então, esse é um ponto que me pegou. Uma outra coisa que eu acho importante trazer, que quando a gente fala de relacionamento de casal, relação a dinheiro, eu vejo nitidamente, uma das maiores causas de separação, né? Principalmente porque as pessoas pensam diferente e, obviamente, reagem diferente em relação ao dinheiro, mas porque as pessoas não conversam sobre isso. Eu acho que esse é um ponto muito delicado. E não conversam desde o início, antes de casar, né? Eu lembro quando a gente foi fazer a nossa união estável e a gente sentou e a gente foi definir qual seria o regime dessa união estável. E a gente definiu, né, que seria um regime de separação total de bens. Sim. E muito tempo depois, eu
precisei passar uma procuração, tal. E meu pai, mas o Cláudio não vai assinar? Alguma coisa nesse sentido? Eu falei, não, pai, do Cláudio não vai assinar. Eu falei, por quê? Porque eu falei, porque a gente está casado com separação total. A gente fez uma união estável com separação total de bens. E, na sequência, alguns amigos, inclusive amigos advogados, que não conseguiam conversar com a pessoa que estava junto, tipo, qual vai ser o regime que vai reger isso aqui? Então, assim, começa sem conversar sobre isso, né? A gente já começa um relacionamento, uma família, sem conseguir falar como é que você se sente em relação ao seu dinheiro, em relação ao dinheiro do outro e em relação ao dinheiro dos dois. Mas esse caso específico que você está falando, do advogado que não Não, são conseguia alguns. conversar, vou falar de um específico. Tá. Tem muito a ver com carência, né? Medo de magoar outra pessoa. Mas o medo é esse. O medo é o medo de... Ai, será que a outra pessoa vai achar que eu sou interesseiro? Ou gosta será ou não que eu... gosta, não tem outra alternativa. E assim... Se você falar, olha, vou casar contigo, mas com separação total, a pessoa ficou ofendida, não sei o quê, não é para casar. Ou entender, porque às vezes nem sempre as partes... Nesse caso, a gente está falando de uma parte ser advogado ou duas partes serem advogados, porque às vezes a gente pega dois advogados que não falam sobre isso, sabem, lidam com divórcio, trabalham com divórcio, e não sentam para fazer uma conversa entre eles, porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. Mas é de olhar e falar assim, a gente não tem essa informação, né? A gente não tem um lugar onde a gente possa buscar essa informação. E aí a gente acha que não tem nada a ver com dinheiro. Tudo a ver, porque é o teu planejamento do pra frente. E isso também blinda as loucuras. Tipo, se eu sou mais enlouquecida, e a gente tá casado com comunhão de total de bens ou parcial de bens, você vai ficar incomodado quando eu começar a investir em determinadas coisas, ou realizar determinadas coisas com imóvel. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que tem essa questão que as pessoas não conversam, gera espanto, porque as pessoas, para mim, isso tem a ver sim com essa questão emocional, de achar, pode dar ruim, pode não ter casamento, pode não sei, tá, então é melhor não ter mesmo do que ter e o troço desandar. E eu vejo isso, não tem a conversa, mas tem essa questão do o dinheiro é tratado não de forma racional, mas de forma emocional. É um assunto delicado para qualquer um, pelo menos o que eu vejo e o que eu conheço de vida, né? Uhum. Todo mundo tem um certo desconforto de conversar sobre dinheiro. Você senta numa mesa, está conversando com um amigo seu e pergunta quanto ele ganha. Você gerou um desconforto ali, a conversa já não vai fluir. A não ser que seja um cara muito íntimo, que aí vai falar. Mas é um assunto muito delicado e para casal também é. Como para todo mundo. Mas tem que ser conversado. Tem que ser, mas tem que ser... bem conduzido. Sim. Tem que ter um jeitinho. Maturidade. Eu acho que é um ponto... Provavelmente. Um ponto importante, porque isso é uma coisa que pega, né? Sem dúvida. A outra coisa, que também eu acho que entra aí nessa questão de relacionamento, de dinheiro, de casamento, é a gente entender divisão de despesas, né? Da casa. Então, lá em casa, nós dois trabalhávamos. Hoje, os dois têm renda, né? Eu continuo trabalhando. Você diz que está aposentado, mas trabalha para mim. Pior chefe que eu já tive. Nada. Você é a pessoa que eu confio para cuidar do financeiro da empresa. Então, e aquele chicote? Ai, Cláudio. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa ser falado. E não necessariamente as despesas são o tempo inteiro divididas e 50%, 50%. Teve momentos onde você teve um valor de despesa maior, teve momentos onde eu tive maior, mesmo a gente, na época, ganhando a mesma coisa. Né? Então, a gente ganhava o mesmo salário, a receita era a mesma. E eu vejo essa dificuldade de receita diferente. Às vezes, a gente tem uma pessoa que ganha muito mais e ela quer dividir com a que ganha muito menos, meio a meio as despesas da casa. Então, fica muito pesado para que ganha menos. Né? Pois é, mas aí entra essa questão da formação do brasileiro. A gente tem um problema com matemática. Porque não é possível a pessoa que ganha mais achar normal dividir meio a meio. Ou é mau caratismo, tipo... Pois é. Que é um ponto que não faz sentido. Porque quando eu tenho duas pessoas que ganham diferente, uma ganha mais, a outra ganha menos, se a gente divide meio a meio, a que ganha mais vai conseguir guardar dinheiro e investir. A que ganha menos vai dar conta de pagar aquilo ali. Exatamente. E nunca conseguir construir um patrimônio. E dependendo do regime de casamento, essa pessoa está enriquecendo e essa está empobrecendo. E se tiver um rompimento mais na frente, uma pessoa sai com a mão na frente e outra atrás, a outra sai bem resolvida. Né? Eu acho que esse é um ponto. Então, assim, você já teve oportunidade de aconselhar pessoas a falar sobre isso?
Ou você nunca entrou nesse mérito? Não, nunca foi assunto. Com ninguém? Nem com nenhum dos seus filhos? Não, nunca foi assunto. Se bem que com a sua filha mais nova não precisa, porque ela tem essa noção, né? Ela sabe Com certeza. lidar com isso, mas é uma coisa que pegava. E quando a gente foi conversar sobre isso, do nosso, foi uma coisa desconfortável para você? Um pouquinho, mas nada de especial, não. Eu sou Jura? muito malhável. Eu não achei que você tinha ficado incomodado com essa conversa. Eu não fui com jeitinho. Foi. Tanto é que ela fluiu, né? E foi resolvido. Não, eu gosto que as coisas sejam transparentes, né? Eu fiz questão da Verena ver, porque... Eu sou um doce. Ai, Cláudia, quem não te conhece, que te compre, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que esses são os pontos, né? Como é que despesa de casa se divide, como é que se conversa sobre um regime de casamento, como é que um parceiro pode contribuir na evolução do outro do ponto de vista de investimento. Mas a base de tudo isso foi a gente conseguir conversar sobre isso. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente tem essa O que clareza. eu acho que é muito complicado para a grande maioria das pessoas. Sentar com a esposa, ou com o marido, ou com quem quer que seja, com o filho, e discutir dinheiro. É complicado. Foi muito complicado para mim. Teve uma época que eu tive que discutir com a Verena sobre dinheiro e para mim foi dolorido. Uhum. Quando eu cheguei em você já estava mais calejado, foi mais tranquilo. Mas é um exercício que você tem que fazer, porque não tem jeito. Se você pudesse deixar um recado hoje para os casais, né? Não só para as pessoas que estão assistindo a gente, mas os que são casais, o que você falaria sobre investimento para os casais? Conversem. Tá, além de conversar, né? Invistam. Respeitando seus perfis. Seus perfis. Sem forçar a barra. E seus projetos, né? Uhum. O que é que você quer para o futuro? Porque existe o projeto do casal, né? Mas existem projetos individuais também, né? Exatamente. Que eu acho que esse é um ponto interessante. Tem que ser observado. Muito bom. Isso aí. Quer me fazer alguma pergunta? Meu cachê? Cachê. Gente, ele quer que eu pague ele. Na realidade, ele queria uma garrafa de uísque para estar aqui. Eu falei, não veio. Nada de garrafa de uísque. Nem a Mauri arrumou uísque para mim. Pois é, né, Mauri? Acabou com você. Lamentável. Pois é, eu queria te agradecer. Eu acho que da mesma forma que não é fácil conversar sobre dinheiro, eu acho que não é fácil conversar sobre dinheiro em público. De jeito nenhum. Né? Trazer aqui e abrir um pouco da nossa vida, da forma que a gente foi trazendo, porque é muito fácil, né? Eu trazer, eu falar, olha, eu conversei, eu falei, aconteceu, mas as pessoas estão vendo isso da minha boca, né? Trazer, mostrar que duas pessoas conseguem conversar, eu acho que a gente está abrindo portas para que outras pessoas possam olhar e falar assim, dá para fazer. Só mais um recado? Só mais um. Não façam empréstimos para investir. Não é uma boa coisa. É importante, né? Bem importante. Eu acho que é relevante. Queria te agradecer, de verdade, muita coisa, porque você topou, sei que você morre de vergonha, mas tímido. veio aqui firme e forte, esperou todo mundo gravar por último. Exatamente. Ele achou que eu ia desistir, que ela tá cansada, não desisti. Mas assim, abrir portas para que outras pessoas vejam que é possível, né? E eu me coloco à disposição, né? Das pessoas que efetivamente tiverem dificuldade de conversar ou tiver alguma trava de levar essa conversa adiante, eu me coloco à disposição para ajudar, entender e talvez dar algum exemplo se eu já tiver passado por isso, junto com o Cláudio. Ok. Muito obrigada. De nada. De verdade. Foi um prazer inenarrável. Te amo. Gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil as informações e eu vejo vocês no nosso próximo episódio do Muito Além das Finanças.